Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, com o tema Política e Corrupção na Perspectiva Cristã. É a lição de número 7. E esse material você vai encontrar na plataforma de slides, vídeos e cursos para EBD, ebdemfoco.com, do nosso amigo e irmão professor Emerson Pinheiro dos Santos. Faça uma visita ao ebdemfoco.com e confira o melhor material para subsidiar a sua escola bíblica dominical. A história de nosso país é assinalada por má governança e escândalos de corrupção. Sem dúvida alguma, desonestidade e a trapaça não são novidade para o país que criou o famoso jeitinho brasileiro, aquela artimanha utilizada por muitos para resolver os problemas ou levar vantagem em alguma coisa. Em tempos recentes, porém, a crise política que se instalou na nação parece ter atingido níveis alarmantes. A estrutura política encontra-se transtornada. Diante disso, o que pode fazer o justo? Qual a sua posição na política? Qual a sua posição diante da corrupção? A participação política dos crentes de maneira íntegra, alinhada às recomendações das Escrituras Sagradas, é vital para boa governança e combate à corrupção. Nosso texto do dia se encontra em Romanos 13 e capítulo 1. Romanos capítulo 13 e verso 1, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Paulo está ensinando aos irmãos que eles deveriam se subordinarem às autoridades por causa de quem as haviam constituído. E também dizia às autoridades que elas tinham autoridades porque Deus havia dado essa autoridade a elas. Portanto, Deus é superior a elas. No contexto em que Paulo estava vivendo, no contexto em que foi escrito esta carta, onde o imperador era cultuado como um deus, esse texto soa como subversivo, como uma afronta ao imperador que era cultuado como um deus. E no mundo de hoje, com o domínio das ideologias esquerdistas, o socialismo e o comunismo, muitos governantes estão agindo como se fossem donos do mundo, esquecendo que a autoridade que eles têm foi dada por Deus. Mas Deus certamente irá tratar com eles no devido tempo. A nossa síntese: em tempos de crise moral e política, a igreja deve ser exemplo íntegro de participação cívica e de combate à corrupção. Bom, mas infelizmente não é isso que vemos. A igreja é a agência do reino dos céus aqui na terra. E é como tal que ela deve se portar. Mas infelizmente não é bem assim. O que vemos é todos os cristãos sendo honestos contra a corrupção por ética, moral e convicção. Mas apenas no discurso. Pois quando sua denominação tem a chance de receber uma verbazinha desviada dos cofres públicos, eles inventam qualquer coisa, qualquer pretexto para tornar legal essa maldita prática. Bem, o nosso texto bíblico está em Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Eu não vou, como de costume, me deter no texto bíblico, e eu espero que você, professor, faça isso. Pesquise um pouco sobre o texto bíblico e leve o seu aluno a se aprofundar um pouco mais no texto bíblico. A introdução. Vamos para a nossa introdução.
A nossa introdução começa dizendo: na lição de hoje falaremos a respeito de política e corrupção. Política, do grego políticos, em geral refere-se à ciência de governar ou bem administrar. Bom, como nós vemos aqui, o termo política não se refere a nenhuma coisa ruim. Porque o problema não é a política, mas o caráter caído dos políticos. Política, como já foi dito, é a arte de governar, é a ciência de governar, é o exercício do bem comum. Se feita por pessoas de bem, tementes a Deus e capacitadas para a função, que é importante, não é só porque uma pessoa é cristã que ela é capacitada para ser um político, né? Se é feita por pessoas tementes a Deus e capacitadas para a função, muitos dos males existentes na política não existirão. O ser humano é um ser político, pois foi criado por Deus para se relacionar com o próximo e viver em comunidade. Nós podemos perceber isso biblicamente em Gênesis capítulo 2, verso 18. Não é possível vivermos sem a política. Somos seres políticos. Onde houver necessidade de gestão, haverá necessidade de política. Somos assim. Fomos criados por Deus assim, com essa necessidade de nos organizarmos e vivermos em comunidade. Uma vez que nós vivemos em comunidade, essa comunidade precisa ser organizada e para haver organização precisa haver gestão. E aonde há gestão, há também política. Embora na maioria das vezes o termo seja aplicado à esfera pública, a política envolve todas as áreas da vida em que haja interação humana, seja em casa, nas empresas, nas escolas ou nas demais instituições. Por outro lado, a corrupção é a prática desonesta que visa a obtenção de vantagem ilícita, incluindo suborno, propina, fraude ou qualquer outra forma de desvio de dinheiro público. Bom, como eu já disse, aonde houver necessidade de gestão, haverá necessidade de política. E a corrupção estará presente onde houver homens caídos. E diante disso, como a fé cristã lida com estes dois temas? Corrupção e política. O cristão, por causa da corrupção presente na política, deve ser apolítico ou não? Ou é importante que o cristão participe da política? As denominações podem receber doações oriundas de desvio público só porque é para uma igreja? É o que nós veremos nesta lição. Primeiro ponto diz política governamental e corrupção. Política governamental. Na esfera pública, a política refere-se à forma como os governantes administram e tomam as melhores decisões para a nação, estado ou município. Todos os cidadãos têm direitos e deveres. Política governamental é uma boa gestão desses direitos e deveres. As Escrituras ensinam que Deus delega autoridade para o homem governar. Como vimos no nosso texto do dia, a autoridade que estes governantes têm não provém deles mesmos, mas de Deus.
é Deus quem delega autoridade ao homem para governar. Utilizada de forma correta, portanto, a política deve servir para aprovar leis justas, refrear o mal e praticar o bem, a fim de proporcionar aos cidadãos uma sociedade onde haja liberdade, acesso à saúde, segurança e educação de qualidade. Quando o homem usa a autoridade dada por Deus corretamente, os direitos são garantidos, né? Direitos como leis justas, segurança pública, né? Onde o mal é refreado, onde o cidadão tem liberdade para empreender, por exemplo, montar o seu próprio negócio sem muita tributação, onde os seus impostos retornam para ele em saúde, segurança, educação, tudo isso com qualidade. Quando o homem usa a autoridade dada por Deus para ser um político, para fazer gestão pública de forma correta, todos os direitos são garantidos e todos os deveres também. O mal da corrupção. Infelizmente, nem todos aqueles que ocupam cargos públicos estão preocupados com a sociedade e o interesse coletivo. Infelizmente, muito disso é por omissão dos justos. As pessoas que se interessam pela política são corruptas e não se tornaram corruptas por causa da política. Pessoas corruptas entraram na política porque honestos não querem participar da política. Infelizmente, como diz o nosso texto aqui, nem todos aqueles que ocupam cargos públicos estão preocupados com a sociedade e o interesse coletivo. Aí muita gente vai dizer que eles se tornaram corruptos. Não, corruptos entraram na política porque honestos não querem participar dela. Conforme a história e os noticiários podem atestar, com frequência as pessoas utilizam da função política para proveito próprio e aumento do patrimônio pessoal, através do desvio de dinheiros dos cofres públicos e outros esquemas. Duas coisas que no final acabam redundando na mesma levam as pessoas corruptas a entrar na política: dinheiro e poder. O dinheiro propicia, além de certa qualidade de vida, e também propicia poder. Ora, por quê? Por que nós vemos tanto político entrando na política e pouco tempo depois com um patrimônio elevadíssimo, tantos envolvidos em esquemas, em escândalos de desvios dos cofres públicos? Por quê? Por que isso acontece com tanta frequência? É simples. Estes entraram lá com esse intuito: ficar rico com o dinheiro público. Eles, no meio do caminho, não se perderam. Eu definitivamente não acredito nisso. Já vi uma frase de um certo escritor que ele diz que o dinheiro não corrompe, o dinheiro evidencia o caráter de uma pessoa. Essas pessoas entraram lá, esses políticos corruptos, entraram lá já com esse ideal, num país onde as leis para punir políticos corruptos são tão frouxas. É claro que corruptos vão querer entrar na política para ficar ricos, porque eles sabem que ficarão impunes. A corrupção é um mal moral que decorre da natureza decaída e pecaminosa do homem, provocando enormes prejuízos sociais. Nós vemos aqui essa charge muito bonita, muito interessante. Lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro.
na corrupção. De onde vem tanta corrupção? Como nosso texto está dizendo aqui, decorre da natureza decaída e pecaminosa do homem. Bom, ao contrário do que pessoas podem dizer, né? Como, por exemplo, dizia Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês, o homem não nasce bom e se torna mal por causa da sociedade. Mas ele é mal por natureza. Ele é depravado, caído e pecador. Jean-Jacques dizia que o homem nascia bom e que se tornava mal por causa das instituições. Mas, biblicamente, o homem não nasce bom. Nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo homem nasce pecador. Todos nascem corruptos. E somente o sangue de Jesus pode mudar isso. A corrupção contribui para a desigualdade, o aumento da miséria, reduz o crescimento econômico e prejudica a oferta dos serviços públicos básicos aos cidadãos. A ambição leva à busca desenfreada por riqueza, e isso leva à corrupção, e a corrupção leva às desigualdades e à mediocrização do povo. Nós temos, por exemplo, no Brasil, um Estado enorme, esquerdista, comunista, marxista, anti-Deus. A ideia esquerdista sempre é de um Estado enorme, porque um Estado enorme beneficia o Estado. E é por isso que tanta gente quer estar dentro deste esquema, dentro do Estado, porque o Estado enorme e comunista vai beneficiar o Estado. É tantas estatais que só servem para cabides de emprego, só servem para corrupção. O empreendedor mesmo não tem oportunidade de gerar riqueza para si e para seu país, porque o Estado quer abraçar tudo. A corrupção também faz parte de um Estado grande demais, que gera desigualdade, que aumenta a miséria, que reduz o crescimento econômico, que prejudica a oferta dos serviços públicos e mediocriza. Para bem que... A corrupção contribui para a desigualdade, o aumento da miséria, reduz o crescimento econômico e prejudica a oferta dos serviços públicos básicos aos cidadãos. A ambição leva à busca desenfreada por riqueza, e isso leva à corrupção. E a corrupção leva à desigualdade, e a desigualdade leva ao povo à miséria. Mas o Estado no formato que nós temos no Brasil, ele gosta disso, porque é um Estado enorme, extremamente corrupto, cheios de estatais, onde são focos enormes de corrupção. E esse Estado enorme, comunista, esquerda, né, impede que o país desenvolva, porque impede que as pessoas produzam, porque o Estado quer estar presente em todos os lugares. Um Estado grande demais leva à corrupção e tira a liberdade das pessoas. Tirando a liberdade das pessoas, o Estado torna as pessoas
medíocres, porque o Estado tira a liberdade das pessoas e oferece migalhas às pessoas para que as pessoas estejam presas ao Estado. Assim elas se tornam medíocres. De acordo com Provérbios 29:2, o povo se alegra com a administração sábia e justa, mas geme quando os impiedosos dominam. Igualmente, o governante justo administra corretamente a sua terra, mas o corrupto a destrói. Provérbios 29 e verso 4. Com alguém temente a Deus governando, muitos problemas definitivamente não existiriam. Mas nem todos os problemas acabariam, pois ainda que justo, ainda que temente a Deus, ainda somos pecadores. A corrupção é fruto da queda, e enquanto houver pecado no mundo, haverá corrupção. Mas é claro que uma pessoa temente a Deus, entendendo, compreendendo que o poder dado a ela, a autoridade dado a ela, não vem de si próprio, certamente fará uma gestão muito melhor. Bom, segundo ponto, a separação entre Estado e Igreja, entre César e Deus. Há uma passagem bíblica em particular que serve como diretriz hermenêutica do pensamento cristão acerca do relacionamento entre Estado e cristão. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma coisa não se pode misturar com a outra. Ao responder uma pergunta carregada de falsidade e perversidade dos religiosos de sua época sobre o tributo romano, Jesus ensina sobre a necessidade de separação entre Estado e Igreja. Isso não significa dizer que a Igreja não possa colaborar com o Estado em assuntos de interesse social e influenciar positivamente a vida política da nação, a fim de conformar com a vontade de Deus. Isso porque a Igreja e o Estado não são inimigos. Apesar de haver diferença, a Igreja e o Estado trabalham em prol de um mesmo objetivo: abençoar aquelas pessoas que fazem parte dele, do Estado e também da Igreja, né? Faz parte da nação. O Estado tem por obrigação trabalhar em prol do povo, do cidadão. E a Igreja, já que a Igreja é formada por cidadãos, também tem esta obrigação. Elas não podem se fundirem, porque não é isso que a Bíblia ensina, mas elas não são antagônicas. Elas são diferentes, mas podem trabalhar juntas. O governo e a Igreja, apesar de terem jurisdições distintas, partilham da obrigação de promover o bem daqueles que são feitos à imagem de Deus. Exatamente. Apesar de terem jurisdições distintas, o alvo são as mesmas pessoas. O Estado tem por obrigação oferecer dignidade para a população, para o cidadão. E a Igreja é um instrumento de Deus também para isso, trabalhando em parceria com o Estado, não fundido ao Estado. A soberania divina sobre o Estado. Na perspectiva cristã, a autoridade dos governantes provém de Deus. Deus provê autoridade para o homem governar. Nós já vimos isso em toda a nossa revista. Deus é a fonte do poder de onde os governantes retiram a sua legitimidade para governar. Por isso, a recomendação bíblica para nos sujeitarmos à autoridade humana por amor ao Senhor. 1 Pedro 2:13. O Estado ou qualquer outra instituição pública está abaixo do Criador. Quando a vontade do poder público e do povo entra em conflito com a vontade divina, não há outra opção senão
obedecer a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é muito fácil de se compreender, exatamente pelo que nós dissemos agora há pouco. A autoridade que o Estado tem é dada por Deus, portanto, Deus está acima do Estado. Quando o Estado tenta agir, impondo uma situação em que obriga o cidadão, especialmente o cristão, a desobedecer a Deus, é absolutamente necessária, apesar da Bíblia, de Deus, dizer que devemos, o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, que devemos nos sujeitar às autoridades, mas nós devemos nos sujeitar a essas autoridades enquanto elas estiverem sujeitas às ordenanças de Deus, à vontade de Deus. Quando elas saírem, violarem a vontade de Deus, importa que o cristão obedeça a Deus e não ao Estado. Assim, tão errado quanto adorar César nos tempos de Jesus é a lealdade absoluta ao Estado nos dias atuais. No Brasil, nós vemos isso de forma muito clara, porque o nosso governo é um governo esquerdista, comunista, marxista, que não gosta de Deus. O Estado é um Estado laico, mas o Estado laico não significa que seja um Estado ateu, mas o que muitos esquerdistas querem é tornar o Estado ateu. Mas o Estado não é ateu. Nós não podemos nos submeter ao Estado quando o Estado está desobedecendo a Deus. O Estado laico não ateu. Em nosso país, o modelo atualmente adotado de relação entre Estado e organizações religiosas é o da laicidade do Estado. O que é importante nós notarmos que a laicidade do Estado não significa ecumenismo, não significa um Estado ateu, mas também não significa um Estado ecumênico, onde todas as religiões estão unidas no mesmo propósito. Não, de forma alguma. O Estado laico é um Estado onde ele não interfere no direito de religiosidade de ninguém. O poder público não pode adotar ou patrocinar uma determinada igreja ou religião. O Estado laico ou leigo, todavia, não significa Estado ateu ou laicista, que busca o desaparecimento das religiões ou a defesa da sua influência somente ao ambiente privado. O Estado é laico, mas não é laicista. O Estado é laico, mas não é laicista. O Estado também não é ateu e as religiões não são ecumênicas. O Estado, como laico, ele precisa garantir a cada religião o direito de existir, mas não podem obrigar elas a se unirem e nem também tampouco pode obrigar elas a desaparecerem e nem tomar uma como especial para si. A laicidade do Estado diz que todas as religiões têm o direito de existirem, mas não obriga elas a se fundirem e nem toma uma como principal. A Igreja Cristã deve respeitar o princípio da laicidade, mantendo-se separada institucionalmente do governo. Exatamente, eu não posso, no nosso Estado, principalmente no Estado democrático, querer impor a minha religião a ninguém. E o Estado também não pode fazer isso. Nós vemos isso historicamente que não funciona. O princípio da laicidade do Estado é manter o direito de todos terem a sua religião. Mas a igreja pode colaborar com temas de interesse da sociedade, com programas de educação, filantropia, recuperação de usuários de drogas. Enfim, a igreja é a agência do reino do céu. O que foi que Jesus pregou? O amor ao próximo. Ele disse que eram os doentes que precisavam de médicos. Claro que ele estava falando num contexto do pecado, mas num contexto mais genérico nós podemos dizer que a igreja, como agência do reino do céu
e Deus está pensando no bem-estar do homem, a igreja deve trabalhar e em parceria com o Estado pelo bem da população. Como o cristão deve lidar com a política e a corrupção? Nosso terceiro e último ponto. Adotando uma postura adequada sobre a política. Não há nada de errado com a participação política dos cristãos. Enquanto cidadãos, os crentes também têm direitos e responsabilidades na cidade dos homens. O apóstolo Paulo valeu-se da cidadania romana para exercer seus direitos e garantias legais. É importante nós frisarmos isso aqui porque muitos cristãos, né, até dizem, usam aquele jargão que somos cidadãos do céu, que esse mundo não tem nada para nós. Nós estamos aqui na terra e a Bíblia diz que Deus deu a terra aos homens e nós estamos aqui como luz do mundo e sal da terra. A luz deve brilhar justamente nas trevas e o sal deve fazer a diferença no mundo. É muito fácil vivermos entre co-iguais, mas vivermos entre diferentes é um desafio, mas como diz o escritor C.S. Lewis, só um desafio real para provar a realidade de uma fé. Portanto, não existe nenhum pecado, nenhuma proibição bíblica para o crente participar da política, de forma alguma. Ele até deve participar sendo luz no meio às trevas e sal em meio a um mundo tão apodrecido. Uma vez que os crentes são portadores da cidadania política, nos é possível participar da escolha dos governantes, assim como contribuir com as discussões e o rumo político da nação. Olha, claro, nós somos cidadãos, pagamos impostos, geramos emprego e renda para a nação. Temos o direito de sermos participativos. Na verdade, mais do que termos o direito, nós temos obrigação de sermos participativos. Como eu já disse, muito do que acontece de mal na política é a omissão do cristão, a omissão daqueles que são corretos, deixando apenas nas mãos daqueles que estão com intuitos malignos. É claro que o fato de ser cristão não significa, vou dizer assim de uma forma mais específica, o fato de pertencer a uma denominação religiosa, de dizer que acredita em Deus, não significa que ele será um bom político, um bom gestor. É preciso também haver capacitação em gestão para um bom trabalho na esfera política. Mas se por um lado a aversão à política é uma conduta equivocada, por outro lado, o engajamento inadequado prejudica a vida espiritual da igreja. Especialmente quando esta atua em busca de benefícios próprios por meio de envolvimento com a politicagem. Duas coisas aqui é importante dizer quando o nosso comentador, o nosso escritor do nosso texto diz: mas se por um lado a aversão à política é uma conduta equivocada, por outro lado o engajamento inadequado prejudica a vida espiritual da igreja. Aqui primeiro eu quero frisar que a aversão à política é uma conduta equivocada, porque nós somos seres políticos, somos cidadãos, estamos aqui na terra para ser sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. O engajamento equivocado prejudica a vida espiritual. Olha, existem muitos que viraram ativistas de partidos políticos, de ideologias. Especialmente, eu falo sempre da ideologia esquerdista, porque tem uma associação muito profunda com o marxismo, o comunismo, que historicamente é anti-Deus, mas qualquer tipo de ativismo é prejudicial para a vida espiritual, tanto do cristão individualmente, quanto da igreja. Institucionalmente, quando a igreja atua em busca de benefícios próprios, que nós vemos corriqueiramente, igrejas recebendo doações para todo tipo de festa, para compra de objetos para a igreja, e esses recursos são oriundos de recursos públicos
que nós sabemos que não podem ser destinados à igreja. Então, a igreja está se perdendo nesse aspecto. Eu costumo dizer que todo cristão, ele é contra a corrupção por ética e convicção, até o momento em que sua denominação é beneficiada. Isso é um problema, mas infelizmente está impregnado na cabeça das pessoas. Mas nós precisamos mudar isso. Influenciando o mundo político. O caminho para iluminar o mundo político com a luz de Cristo é o engajamento político socialmente adequado e teologicamente consistente, consciente da comunidade cristã. Envolvimento na política é dever de todo cristão. Isso sem se perder nos jogos de poder e nas disputas partidárias e ideológicas. A igreja e o cristão devem apenas partilhar daquilo que é bíblico. Todas as ideias, todas as ações, todas as ideologias que são contra a Bíblia, a igreja não deve apoiar. Por mais que esses partidos políticos tenham discursos muito bonitos, mas é preciso sempre ter esse cuidado de que nós não estejamos entrando em uma parceria com ideologias antibíblicas. A igreja pode exercer uma influência expressiva sobre a política e o governo por meio da conscientização dos seus membros sobre a importância do voto. Bom, isso é importante, mas infelizmente não acontece. Existe uma versão tão grande dentro da igreja e muitos pastores, por alguma razão, parece que temem falar sobre isso ou não querem falar, mas o fato é que, apesar da igreja poder exercer uma influência expressiva sobre a política e o governo por meio de conscientização dos seus membros, essa conscientização definitivamente não existe. Daniel é exemplo de um jovem fiel a Deus que influenciou positivamente o governo de seu tempo. Ele era governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Além de aplicar a sabedoria na administração do governo, Daniel confrontou corajosamente os erros do rei Nabucodonosor. Jovem, haja como Daniel, com coragem para denunciar os erros observados na política e com sabedoria para sobressair-se na esfera pública. Daniel era um jovem servo de Deus, e independentemente de onde ele estivesse, ele seria servo de Deus, porque a base do seu caráter foi construída a partir das verdades bíblicas. Nós fugimos muito disso. A nossa juventude é alheia, totalmente alheia ao contexto político atual. Por esta razão, nós temos uma juventude tão corrupta, porque ela é tão alheia aos princípios éticos e aos valores cristãos presentes para servir de influência no mundo político. A corrupção e o sétimo mandamento. Por contrariar o sétimo mandamento, a corrupção é severamente condenada aos olhos de Deus. Levítico 19, 35 e 36. Não cometerás injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, justo e tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. O sétimo mandamento, não furtarás. Existe um contexto retrógrado na nossa sociedade brasileira de que ele rouba, mas faz, ele é corrupto, mas ajuda. Mas essa não é a função do Estado, não é a função do político assistencializar. A função dele é ser correto, é seguir as leis, é fazer a lei valer. Infelizmente, é o que não acontece. Ao longo da narrativa bíblica, encontramos várias advertências contra diversos tipos de corrupção. No funcionalismo público, no judiciário, no legislativo. Ai dos que decretam leis injustas e dos
escrivãos que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. A Bíblia sempre foi contra a corrupção. Muitos profetas, basicamente todos, quase todos eles, eu posso dizer que todos eles em algum momento combateu a injustiça social no seu país. O combate à corrupção. A fé verdadeira tem um sério compromisso com o combate à corrupção em todos os níveis. Aquele que teve um encontro com o Senhor é aconselhado a não roubar mais e é também compungido a devolver o que defraudou. E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Olha, esse é um contexto muito complicado, mas muito presente na nossa comunidade. Infelizmente, muitos servos de Deus estão envolvidos com as fraudes e muitos deles usam as igrejas como uma forma de legalizar as suas práticas mundanas. Não coaduna, portanto, com a prática de atos desonestos, fraudadores e corruptos, e nem com aqueles que assim agem. A igreja precisa mudar a sua forma de pensar. Se nova vida não combina com a vigarice, é inconcebível que a bênção de Deus esteja em negócios escusos e deletérios. Vamos para a nossa conclusão. Como foi possível perceber, política e combate à corrupção também são coisas de crente. Certamente, como luz do mundo e sal da terra, como agência do reino do céu, nós precisamos estar presente na política para fazer a diferença. Em tempos de crise moral, na política do nosso país, a Igreja de Cristo pode instruir, conscientizar, denunciar e mobilizar-se para propósitos cívicos legítimos. Isso seria extremamente importante, mas infelizmente não acontece. Mas oramos para que Deus levante líderes nas nossas igrejas que se preocupe com a civilidade dos cristãos, que se preocupe com uma vida correta dos cristãos que estão envolvidos com a política. Nós temos aqui as nossas perguntas. Como de costume, eu não vou me deter nas perguntas. É claro que os professores farão isso e chegarão ao êxito proposto pela nossa revista em cada pergunta. Cursos do EBD em Foco. Na ebdemfoco.com você vai encontrar os 4 Cs da educação cristã: dinâmicas para EBD, interpretação bíblica, gestão do tempo, passo a passo para uma aula dinâmica, estilos de aprendizagem, como usar recursos didáticos, doutrinas bíblicas, oração e muito mais. Fique por dentro do comentário da Escola Bíblica Dominical. Acesse o site www.ebdemfoco.com. Lá no EBD em Foco você vai encontrar uma diversidade de material para ajudar a sua escola bíblica dominical. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe, paz e bem a todos, até a próxima.